Senhores telespectadores, o que se avista na vossa frente é a Ria de Aveiro, porque eu realmente vim hoje a Aveiro para falar de pratos limpos. Claro que pratos limpos, eu quero falar em cerâmica, porque durante muito tempo Aveiro era uma espécie de capital da cerâmica portuguesa. É claro, agora já não é. Já não há oleiros, já ninguém quer trabalhar com as mãos. É claro que também já ninguém quer trabalhar com os braços. Também já ninguém quer trabalhar com os músculos. Também já ninguém quer trabalhar com coisa nenhuma. Mas antes de lhes falar da cerâmica, eu não queria deixar de fazer uma muito pequena história de Aveiro. Porque a história de Aveiro tem uma originalidade única. É uma cidade com uma história realmente única em Portugal. Bom, a história é esta. Aveiro nasceu do rio Voga. O Voga nasce aqui numa serra que não é longe, mas antes de chegar ao mar, espraia-se na Ria de Aveiro. Porquê? Bom, a história realmente esta é que, a partir de uma certa altura, que eu não sei ao certo qual foi, nem ninguém sabe, mas enfim, já nos tempos históricos, foi-se formando aqui uma grande restinga de areia. É claro, o rio passava para o mar, arranjava sempre a passagem, mas fertilizava a terra. Eram terras novas, terras que o rio conquistava ao mar e, portanto, terras sem dono, terras sem senhor. Qualquer homem ávido de liberdade chegava aqui, fazia a sua cabana, tinha o seu palmo de terra. É certo que era uma terra que não prestava para nada, eram areais, mas tinha o moliço da ria, apanhava o moliço, fertilizava a terra, secava a salina, tinha o peixe. E nasceu assim, rapidamente, um conjunto de pequenas povoações de homens livres, cuja capital era Aveiro. Simplesmente deu-se isto. Esta restinga continuou a engrossar, a solidificar e a certa altura fechou de todo. Reparem, agora o rio vai correndo para um sítio, mas não passa para o mar. O que é que acontece quando um curso de água chega a um vaso que não tem saída? Naturalmente que vai subindo de nível, ano após ano, cresce, é mais 1 centímetro, é mais 1 palmo, é mais 1 metro. Quando se chegou ao século XVIII, os campos estavam outra vez alagados. As salinas tinham desaparecido. As pequenas hortas já não davam nada. E, sobretudo, nos grandes pântanos cresciam nuvens de mosquitos que transmitiam a malária e a população, pouco a pouco, estava a morrer. Devo dizer que Aveiro, que chegou a ter perto de 15.000 habitantes, nesta fase de que eu lhes falo, não passava dos 4.000. Era pouco mais que uma aldeia agonizante, exatamente na altura em que o Marquês de Pombal a promoveu a cidade. Bom, mas os aveirenses, os engenheiros portugueses, com a ajuda de alguns franceses, lutaram energicamente, conseguiram escavar aqui um forte canal e chegaram a rasgar na restinga um ponto para onde as águas represadas do Voga desceram outra vez para o mar. O nível das águas lentamente foi descendo, as terras voltaram a dar pão, as salinas voltaram a dar sol. Aqui deste sítio em que eu estou, que é o prédio mais alto de Aveiro, nos dias claros, avista-se claramente esse percurso. Bom, mas hoje não é um dia claro e eu vou propor-lhes uma coisa. Vamos meter-nos numa lancha e vamos até lá.
O canal ficou aberto em 1808. Nesse ano, já os pescadores puderam outra vez ir para o mar. E eles iam até longe. Esta barra que se vê na nossa frente, aquele farolzinho verde, marca exatamente onde acaba o Voga e começa o Atlântico. Por aquela barra saíram inúmeras frotas de bacalhoeiros. Esta gente de Aveiro ia até à Terra Nova, pescavam, traziam, secavam, salgavam com o sal das salinas. Eu acho que se pode dizer que os portugueses devem a Aveiro este gosto que nunca perderam pelo bacalhau. Bom, depois disso, houve vários outros fatores de crescimento. Há a linha férrea de Lisboa ao Porto, há a estrada, há agora o IP5, que liga Aveiro ao interior, há a universidade, que trouxe para aqui muita gente nova. Bom, e há também um novo porto comercial. Deposita-se muita esperança no porto comercial. Ele, por enquanto, ainda não está ligado ao caminho de ferro. Vamos a ver, é mais uma esperança. Bom, mas o meu projeto era falar em cerâmica. E quando se fala em cerâmica, naturalmente, levanta-se logo esta pergunta. Como seria a cerâmica dos primeiros homens? Eu acho que só pode haver uma resposta. Não era nenhuma. Os primeiros homens não tinham cerâmica. A cerâmica só aparece quando os homens sentem a necessidade de guardar os alimentos. Quer dizer, há uma altura em que há fartura, há outras em que há fome, e eles começam a sentir a necessidade de guardar quando têm para as ocasiões em que não têm. Isso faz pensar que as primeiras vasilhas para guardar alimentos surgiram quando os homens se estabilizaram, quer dizer, quando já no Neolítico, já na passagem para a Idade dos Metais, aqui em Portugal pode dizer-se 10.000 anos, 12.000 anos, que nascem as primeiras aldeias e os homens guardam os seus alimentos. E guardam onde? Bom, porque uma vasilha pode ser feita de várias coisas. Ainda hoje, como vocês sabem, há vasilhas de madeira. Se entrarmos aí num armazém de vinhos, as grandes vasilhas são todas de madeira. E olhem, o Estrabão, que é quem nos conta os costumes dos lusitanos, dizem que os lusitanos tinham vasilhas de madeira. Isto é curioso, porque é evidente que a madeira não pode ir ao fogo. Bom, mas a gente sabe que muito antes dos lusitanos, naquele período dos grandes monumentos megalíticos, das antas, dos menhires, eles usavam o barro. O barro é o mais normal dos materiais e é o barro que dá origem à cerâmica. É a louça de barro que se chama cerâmica. As primeiras peças, naturalmente, o barro está na terra, apanha-se um pedaço de terra, é barro como este, e naturalmente a primeira vasilha nasceu como vai nascer esta que eu vou fazer. Isto, faz-se um buraco no interior, espalmam-se os lados e, naturalmente, rapidamente se obtém um recipiente onde se pode guardar o quê? Quais seriam os primeiros elementos que o homem sentiu necessidade de guardar? Nós não sabemos isso. Em todo caso, pensa-se que guardaram o leite, porque o leite, se não se guarda, perde-se, e guardaram-no em vasilhas mais ou menos com este formato. Bom, mas era também o azeite,
porque o azeite, eles ligavam ao azeite a ideia da iluminação. A luz desterra a treva, associava-se a treva à morte e a luz à vida. Aliás, como ainda hoje, é curioso que uma das mais antigas vasilhas encontradas na Grécia é toda decorada com a rama da oliveira. Aqui em Portugal temos peças de cerâmica muito bonitas, isto é extremamente tosco, mas temos algumas muito bonitas, são as cerâmicas campaniformes, que têm um feitio de sino invertido, revelam muito trabalho artístico e que já estão decoradas, com uma decoração de várias cores, eram incisões que faziam no barro ainda fresco, depois punham. Em todo caso, essas vasilhas campaniformes eram feitas como eu fiz esta, assim, à mão, premindo com os dedos a argila mole, porque elas não são plenamente circulares. A cerâmica moderna só nasceu quando chegou aqui à nossa terra a roda do oleiro. A roda do oleiro ainda hoje se usa, são 2 discos. No disco inferior, que tem maior diâmetro, com o pé imprime-se movimento e o disco superior roda rapidamente. Naturalmente, para trabalhar com a roda do oleiro é preciso ser oleiro, e eu não sou. Mas pedi a um amigo, pedi ao Adelino Laranjeira, que é um dos últimos abencerragens da arte da olaria em Aveiro, que viesse aqui, que nos mostrasse como trabalha a roda e que cozinhasse para nós uma peça muito simples. Dos monumentos da história da olaria em Aveiro é a fábrica Pereira Campos. As pessoas da minha idade lembram-se quando viajavam de Lisboa para o Porto, de Aveiro, pouco mais viam que uma enorme fábrica de tijolo com muitas janelas, era a Pereira Campos. Eles faziam telha e tijolo e ornatos de telhado para todo o país. Era uma das grandes produtoras do país. Essa fábrica tinha sido, esta onde estamos, que eu estou a falar aqui dentro dela, tinha sido construída em 1896, mesmo à beira do comboio. Aliás, foi para aproveitar precisamente a passagem do comboio. Isso mostra até que ponto o comboio veio estimular as atividades locais. Bom, durou cerca de 100 anos, ela funcionou até não há muito tempo. Hoje está transformada num centro de formação profissional e está justamente a funcionar aqui um curso de pintura cerâmica integrado no Centro de Formação Profissional de Aveiro. Isto é importante pelo seguinte: é que, de facto, os grandes ceramistas aqui de Aveiro tinham uma ligação com um curso de formação cerâmica que se dava das escolas técnicas, mas que acabou há muitos anos. Toda essa gente que passou por esses cursos arranjou bons empregos, realizou a sua vocação, fez na vida aquilo que gostava e produziu riqueza para si e para os outros. Depois acabaram os cursos, acabaram os ceramistas e, acabando a cerâmica,
agora está-se outra vez a ver que fazia falta este curso, embora não seja, enfim, dentro de uma escola do aparelho escolar nacional, como eu acho que devia ser, mas, enfim, num centro de formação profissional, continua a formar ceramistas. Está aqui a correr um curso de pintura. Vejam os jovens artistas que são admitidos aqui, depois de uma seleção no centro de trabalho, são admitidos aqui, têm aqui um curso que faz deles verdadeiros artistas neste ramo. Cada um está debruçado sobre o seu trabalho, a tentar, enfim, aprender. O curso dura 14 meses, depois tem mais 3 meses de estágio, mas há uma coisa que esta gente sabe, é que não vai ficar no desemprego. Quando acabarem os cursos, ninguém lhes dá um canudo de licenciado, nem de doutor, nem de bacharel. São ceramistas, são pintores de azulejo e têm um emprego garantido. Esta é, aliás, uma altura excelente para vermos o que se faz em artesanato no nosso país. Eu agora estou na Feira de Março. A Feira de Março é uma feira que o rei Dom Duarte, imaginem o rei Dom Duarte, do Leal Conselheiro, instituiu aqui em Aveiro em 1434. Portanto, uma feira já com mais de 500 anos e que nunca se interrompeu. Vem aqui gente de toda a parte e, evidentemente, o nosso artesanato ainda tem belas coisas. Estou junto de um stand de loiça de Barcelos. Eu acho que ninguém negará que isto é ainda uma bela peça. É inteiramente em barro vermelho, pintada depois com barro branco. Bom, mas não é este nível artístico o que marca a maioria do artesanato exposto. É um artesanato feito, claro, em plena liberdade, como todo o artesanato tem que ser feito. Simplesmente é um artesanato que revela e reflete uma falta de cultura e uma falta de qualidade cada vez mais evidentes. E o artesanato, como sabem, é uma espécie de espelho do povo que o faz. Se queres conhecer um povo, olha não para o que ele diz, mas para o que ele faz. Uma volta aqui por esta Rua dos Artesãos, eu não sei o que é que vocês ficam a pensar. Bom, mas é claro que também há artesanato de qualidade. Embora não seja a regra, mas há artesanato de uma alta qualidade. Eu, por causa disso, vim aqui ao museu, que fica na região de Aveiro, mas logo que entro no museu, deparo com uma curiosidade que acho que é uma coisa única. Em nenhum outro museu de história militar portuguesa há uma peça destas. É uma bandeira, como vê a bandeira monárquica, que diz, tem a coroa real, Rainha e Constituição de 1838. Mas se virem bem, e esta parte, 1838, está cozida de cima de uma outra coisa. O que lá estava debaixo era 23 de setembro de 1822. Isto quer dizer só o seguinte: é uma bandeira feita depois da Revolução de Setembro, porque quando a rainha Dona Maria II é aclamada, é a rainha e a Carta Constitucional. Mas a ala mais radical do liberalismo faz a Revolução de Setembro e diz: qual carta, qual história? Mas é a nossa Constituição Democrática
de 23 de setembro de 1822. E, portanto, esta bandeira começa por ser uma bandeira do setembrismo, dos homens da Revolução de Setembro. Viu-se, não tardou muito a ver-se, que a tal Constituição de 22 era um bocado pouco ajustada à verdade do país e fez-se uma outra. Fez-se a tal Constituição de 38, de 1838. Mas esta Constituição de 38 pouco durou. Veio o Costa Cabral, que não gostava de Constituições. O Costa Cabral repõe a Carta em vigor, a Carta Constitucional. É claro que isso vem a originar uma guerra civil, a patuleia, e são os homens da patuleia que andam com esta bandeira, Rainha e Constituição de 38. Curioso que o homem que mandou fazer a bandeira, ou que fizeram, olha, parece que isto é bordada pelas filhas dele, era o dono da indústria a que se refere este museu. É muito importante que era um homem prático, que não fez só a bandeira. Fez a bandeira, mandou comprar espingardas que estão além e mais. Aqui na fábrica de cerâmica fez os moldes para os cantis dos soldados. Foi neste molde que se moldaram os cantis com que os soldados da patuleia matavam a sede. Tudo isto é curioso porque mostra que um industrial do princípio do século, o famoso Pinto Basto, que fundou a Vista Alegre, era patuleia. Apesar disso, reparem na casaca que ele vestia. Vejam como era bonito o colete que ele usava. Bom, mas o que tornou esse homem famoso foi a fundação de uma grande empresa industrial. Eu tenho aqui na mão o alvará do rei Dom João VI, que lhe concede o direito de fundar essa empresa. É de 1824. Era uma grande empresa para fabricar louças, porcelanas, vidrarias, processos químicos. A verdade é que a empresa, a fábrica, pegou de raiz, porque nessa altura os portugueses já estavam, os portugueses das classes elevadas, é evidente, estavam habituados à louça da China. Era uma louça que era feita na China, vinha através da Companhia das Índias, ainda hoje se chama Companhia das Índias, e que ele teve esta ideia: vamos fazer disto em Portugal. Bom, ele era um grande armador, tinha navios próprios. Aquilo são 3 navios portugueses da frota dele, navios que iam à China buscar a louça, iam ao Brasil buscar o tabaco. Ele era contratador dos tabacos. E assim nasce a ideia de fazer em Portugal uma louça tão fina como a louça da China. Como veem, ainda muitas peças recordam realmente a louça chinesa. É um exemplo de um artesanato civilizado, revelador de cultura, em que a inovação, a novidade, se ligou à tradição. O que está aqui junto de mim, estão a ver aqueles pratos, têm dourado R, aquilo não quer dizer Rolls Royce, quer dizer Ronald Reagan. É um serviço pessoal do presidente dos Estados Unidos. Aqui é a louça exclusiva da Casa Branca. Bom, mas há aqui peças que foram oferecidas aos papas, aos chefes de Estado que visitaram Portugal. É, em suma, o tipo de artesanato que nos pode prestigiar. O programa chamava-se Em Pratos Limpos. A propósito de Aveiro, comparei 2 cerâmicas. Uma
é pobre, vale pouco, é desprezada. A outra tem valor, tem prestígio, é uma riqueza. Ambas são feitas com argila arrancada da mesma terra. A diferença entre uma e outra é que uma incorpora talento, cultura, e a outra não. E era isso que eu queria dizer quando falava em pratos limpos. Gostava de pôr esta questão em pratos limpos. No nosso tempo, o valor é a cultura.